Olá, aqui é o Guto e neste vídeo eu vou resolver as atividades da semana 4 do PET, o Plano de Estudo Tutorado do 9º ano do Ensino Fundamental. Biólogos e cientistas da área da saúde precisam lidar em diversas situações com medidas de comprimentos minúsculas, tais como células, vírus e micro-organismos em geral, invisíveis a olho nu. Atividade 1. Vamos refletir? Responda as questões abaixo. Letra A. O que significa a milésima parte de uma medida? Eu vou responder a essa pergunta, mas eu também vou te dar algumas informações adicionais que serão utilizadas nas questões seguintes, tá bom? Muito bem. Ao dividir uma medida em 1000 partes iguais, cada uma dessas partes iguais representa a milésima parte da medida. Por exemplo, a milésima parte do metro é o milímetro. Isso significa que se eu dividir 1 metro em 1000 partes iguais, cada uma dessas partes mede 1 milímetro. E para obter a milésima parte de uma medida, a gente pode fazer isso de duas formas diferentes. Ou a gente divide por 1000, que é igual a 10 elevado a 3, ou então a gente multiplica por 10 elevado a menos 3. Ou seja, dividir por 1000 é a mesma coisa que multiplicar por 10 elevado a menos 3. E agora a gente vai ver alguns exemplos que relacionam algumas medidas. A gente tem aqui que 1 milímetro é igual a 1 dividido por 1000 metro. Mas eu posso, em vez de utilizar as palavras milímetro e metro, eu posso utilizar as notações do Sistema Internacional. Então, 1 mm, que é 1 milímetro, é igual a 1 dividido por 1000 m, que é metro. A gente também pode dizer que 1 milímetro é 1 dividido por 10 elevado a 3 ou 10 elevado a menos 3 metro. E utilizando a notação do Sistema Internacional, a gente tem aqui a mesma coisa, só que em vez de escrever milímetro e metro, nós temos mm e m, respectivamente. Se a gente pensa agora na relação de metro para milímetro, a gente tem que 1 metro é igual a 1000 milímetros, utilizando a notação do Sistema Internacional. A gente tem que 1 m é igual a 1000 mm, a mesma coisa, e a gente tem que 1 metro é igual a 10 elevado a 3 milímetros. Em vez de escrever 1000, eu usei 10 elevado a 3. No Sistema Internacional, 1 m igual a 10 elevado a 3 mm. Vamos para a próxima pergunta. O que significa a milionésima parte de uma medida? Ao dividir uma medida em 1 milhão de partes iguais, cada uma das partes representa a milionésima parte dessa medida. Por exemplo, a milionésima parte do metro é o que a gente chama de micrômetro. Ou seja, se você dividir 1 metro em 1 milhão de partes iguais, cada uma dessas partes mede 1 micrômetro. E para obter a milionésima parte de uma medida, a gente pode dividir essa medida por 1 milhão, que é 10 elevado a 6, ou multiplicar essa medida por 10 elevado a menos 6. Então, dividir por 10 elevado a 6 é a mesma coisa que multiplicar por 10 elevado a menos 6. E já que a gente falou de metro e micrômetro, vamos ver algumas relações entre essas medidas aqui. Começando do micrômetro para o metro. 1 micrômetro é 1 sobre 1 milhão metro. E aí, utilizando o Sistema Internacional de Medidas, 1 micrômetro a gente escreve utilizando essa letrinha grega aqui na frente do M. Essa letra ela vai significar, na leitura dessa medida, micro. É uma letra grega, letra Mi. Então, 1 micrômetro, na notação do Sistema Internacional, é igual a 1 sobre 1 milhão de metro. Utilizando aqui a letra M para representar o metro no Sistema Internacional de Medidas. A gente também pode falar que 1 micrômetro é 1 sobre 10 elevado a 6, que é a mesma coisa de 10 elevado a menos 6 metro. No Sistema Internacional de Medida a gente não usa palavras, mas sim a notação internacional. Para o micrômetro é essa letrinha grega que eu já falei, mais o m, e o metro é só o m. Pensando agora no metro em relação aos micrômetros, a gente tem que 1 metro é igual a 1 milhão de micrômetros. No Sistema Internacional de Medidas, isso fica 1m igual a 1 milhão de mi-m, essa letrinha grega aqui é mi, é a mesma coisa, só estamos utilizando os símbolos do Sistema Internacional. E a gente tem também que 1 metro é igual a 10 elevado a 6 micrômetros, porque 1 milhão é igual a 10 elevado a 6 micrômetros. E aqui do lado a gente tem isso escrito utilizando a notação do Sistema Internacional. Vamos agora para a próxima pergunta.
O que significa a bilionésima parte de uma medida? O raciocínio é o mesmo. Ao dividir uma medida em 1 bilhão de partes iguais, cada uma das partes representa a bilionésima parte da medida. Por exemplo, a bilionésima parte do metro é o nanômetro. Isso significa que se a gente dividir um metro em 1 bilhão de partes iguais, cada uma dessas partes mede 1 nanômetro. E para obter a bilionésima parte de uma medida, a gente pode dividir essa medida por 1 bilhão, que é igual a 10 elevado a 9, ou a gente pode multiplicar essa medida por 10 elevado a menos 9. Então, dividir por 10 elevado a 9 é a mesma coisa que multiplicar por 10 elevado a menos 9. E como nós falamos do metro e do nanômetro, vamos ver as relações entre essas duas medidas. 1 nanômetro é 1 sobre 1 bilhão metro. A gente sabe que 1 bilhão é igual a 10 elevado a 9. Então, eu também posso dizer que 1 nanômetro é igual a 1 sobre 10 elevado a 9, que é a mesma coisa que 10 elevado a menos 9 metro. E utilizando essa notação mais simplificada, em vez de nanômetro, a gente escreve nm, e em vez de metro, a gente escreve m. Pensando agora no metro em relação aos nanômetros. 1 metro vai ser igual a 1 bilhão de nanômetros. Está escrito aqui a mesma coisa, só que em vez de metro colocamos m e em vez de nanômetro, nm. E como 1 bilhão é igual a 10 elevado a 9, a gente pode dizer que 1 metro é igual a 10 elevado a 9 nanômetros. Vamos caminhar um pouquinho mais. Letra D. Como escrever um número utilizando notação científica? A gente já viu isso no vídeo lá da semana 3, mas vamos relembrar. O número em notação científica ele apresenta esse formato aqui, m vezes 10 elevado a n, e a gente pode utilizar tanto o pontinho como o x para representar a operação de multiplicação. As duas coisas aparecem aí, tá bom? Agora, quem são m e n? Quem são esses números? m é um número real maior que ou igual a 1 e ele tem que ser menor do que 10. Utilizando a linguagem matemática, a gente pode dizer que o m ele está entre 1 e 10, podendo ser igual a 1, mas ele tem que ser menor do que 10. E o n é um número inteiro, tá? Ou seja, n pertence ao conjunto dos números inteiros. Ele pode ser um número positivo ou negativo, mas é um número inteiro. Agora que a gente relembrou isso, vamos continuar. Letra E. Quantos nanômetros tem 1 metro? Bom que a gente já falou sobre isso lá no início da atividade, né? A gente sabe que 1 metro é igual a 1 bilhão de nanômetros. Ou eu posso dizer, utilizando a notação mais simplificada, que 1m é igual a 1 bilhão de nm, sendo nm a notação para nanômetros e m a notação para metro. A gente também pode utilizar potências de 10, dizendo que 1 metro é igual a 10 elevado a 9 nanômetros. Portanto, 1 metro tem 1 bilhão de nanômetros, ou 1 metro tem 10 elevado a 9 nanômetros. E a letra F, quantos milímetros tem 1 metro? A gente também já falou sobre isso. 1 metro tem 1000 milímetros. A gente pode escrever isso utilizando a notação do Sistema Internacional, mais simplificada. E utilizando a potência de base 10, a gente tem que 1 metro é igual a 10 elevado a 3 milímetros. Então, 1 metro tem 1000 milímetros, ou a gente também pode dizer que 1 metro tem 10 elevado a 3 milímetros. E a letra G? Qual a relação entre nanômetros e milímetros? Olha só, nós sabemos que 1 metro é igual a 10 elevado a 3 milímetros. E esse mesmo 1 metro é igual a 10 elevado a 9 nanômetros. Como a gente está falando do mesmo metro, a gente pode dizer, então, que 10 elevado a 3 milímetros é igual a 10 elevado a 9 nanômetros. Com isso, a gente pode descobrir qual que é a relação de 1 milímetro para nanômetros. É só a gente fazer um cálculo proporcional aqui. Olha, eu quero saber quanto vale 1 milímetro em nanômetros. A partir dessa informação aqui, que 10 elevado a 3 milímetros é igual a 10 elevado a 9 nanômetros. De 10 elevado a 3 para 1, eu dividi essa medida aqui, 10 elevado a 3, por 10 elevado a 3. Encontrei 1. Então, no segundo membro aqui da igualdade, o que eu vou fazer? Eu vou também dividir 10 elevado a 9 por 10 elevado a 3, assim eu mantenho a razão. 10 elevado a 9 dividido por 10 elevado a 3, a gente pode aplicar aquela propriedade das potências de mesma base que diz que numa divisão
de potências de mesma base, eu mantenho a base e subtraio os expoentes. Então fica 10 elevado a 9 menos 3. E isso é igual a 10 elevado a 6. Então a gente pode dizer que 1 milímetro mede 10 elevado a 6 nanômetros, ou então 1 milímetro é igual a 1 milhão de nanômetros. E essa relação aqui é uma relação importante porque a gente vai utilizar ela nas atividades seguintes. Agora, essa aqui é uma relação que me diz que 1 milímetro é igual a 10 elevado a 6 nanômetros. E se eu quiser saber uma relação inversa? Se eu quiser saber quanto mede 1 nanômetro em milímetros? É só eu pensar nessa igualdade aqui de forma invertida. A gente sabe que 1 metro é igual a 10 elevado a 9 nanômetros e que 1 metro é igual a 10 elevado a 3 milímetros. Então, 10 elevado a 9 nanômetros é igual a 10 elevado a 3 milímetros. Eu quero saber, então, quanto que é 1 nanômetro em milímetros. E aí eu vou utilizar um raciocínio semelhante ao que eu fiz aqui. De 10 elevado a 9 para 1, o que eu fiz? Eu dividi por 10 elevado a 9. Então, nesse segundo membro da igualdade aqui, eu também vou dividir a medida, que é 10 elevado a 3, por 10 elevado a 9. Fazendo isso, eu vou precisar aplicar aquela propriedade das potências de mesma base, né, da divisão de potência de mesma base. Vou ter que subtrair os expoentes, então vou ter que fazer 10 elevado a 3 menos 9. E 3 menos 9 é igual a menos 6, então 10 elevado a menos 6 aqui. Isso significa que 1 nanômetro é igual a 10 elevado a menos 6 milímetros, ou pensando aí na representação de 10 elevado a menos 6 na forma decimal, eu posso dizer que 1 nanômetro é igual a 1 milionésimo de milímetros. Vamos prosseguir um pouco mais. Letra H. Utilizamos o prefixo N para representar o nano. A gente já falou sobre isso lá no início das atividades. Logo, o nanômetro é abreviado por nm. Escreva 1 nm em notação científica. Olha, se eu quero escrever 1 nanômetro na própria unidade nanômetro, é muito simples, é só fazer que 1 nanômetro é igual a 1 vezes 10 elevado a 0 nm. Está em notação científica? Está, porque eu tenho um número aqui que é igual a 1, que está multiplicando uma potência de base 10, e o expoente dessa potência de base 10 é um número inteiro. 0 é um número inteiro. E multiplicar por 10 elevado a 0 é a mesma coisa que multiplicar por 1. Simples demais. Agora, se eu quiser trabalhar com a relação entre nanômetro e metro e nanômetro e milímetro, a gente pode fazer uma coisa diferente aqui. Eu sei, por exemplo, que 1 nanômetro é igual a 10 elevado a menos 9 metros. Escrevendo isso em notação científica, fica então que 1 nanômetro é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 9 metros. Essa segunda parte aqui da igualdade é a representação de 1 nanômetro em metro, escrita em notação científica. E em relação aos milímetros? A gente sabe que 1 nanômetro é 10 elevado a menos 6 milímetros. A gente fez esse cálculo anteriormente. Utilizando a notação científica, a gente pode escrever que 1 nm é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 6 mm. Essa segunda parte aqui da igualdade está em notação científica. Vamos caminhar um pouco mais. A atividade 2 ela requer a leitura de um texto. Eu não vou fazer essa leitura aqui com vocês, porque senão a gente perderia muito tempo com isso. Acredito que você já fez a leitura do texto que fala lá sobre o nanofio, e aqui a gente vai só resolver a atividade. Para ter ideia da espessura de um nanofio, vamos pensar um pouco. O diâmetro médio de um fio de cabelo é cerca de 0,5 milímetros. O nanofio é quantas vezes menor que o fio de cabelo? Lá no texto está dizendo que o diâmetro do nanofio é 10 a menos 9 metros. Olha, o que acontece? Lá nem tem essa forma em potência de base 10, tá? O 10 e o menos 9 e o menos 9 alinhado. Mas é importante que a gente considere isso, tá? O diâmetro do nanofio é de 10 elevado a menos 9 metros. Mas a gente sabe que 10 elevado a menos 9 metros é igual a 1 nanômetro. Então eu posso dizer que o diâmetro do nanofio é igual a 1 nanômetro. Mas eu também sei que 1 nanômetro é igual a 10 elevado a menos 6 milímetros. Então a gente pode dizer que o diâmetro do nanofio é de 10 elevado a menos 6 milímetros. Por que eu estou utilizando essa informação aqui em milímetros? Porque no exercício está dizendo que o diâmetro do fio de cabelo é de cerca de 0,05 milímetros. Então, para comparar o diâmetro do nanofio com o diâmetro do fio de cabelo, eu vou trabalhar na mesma unidade de medida, e eu estou escolhendo trabalhar na unidade de medida dos milímetros.
A única coisa que eu vou fazer aqui, para a gente ter potência de base 10, eu vou escrever essa dimensão aqui do fio de cabelo utilizando notação científica. Então, olha só, fazer aqui bem no rascunho. 0,05 é igual a 0,05 vezes 10 elevado a 0. 10 elevado a 0 é igual a 1, então multiplicar 0,05 por 1 não muda nada. Como eu quero escrever esse número em notação científica, eu preciso que a vírgula venha parar aqui depois do 5, porque aí eu vou ter um número que é maior ali do que 1 e menor do que 10, que vai estar multiplicando uma potência de base 10. Para a vírgula parar aqui depois do 5, ela precisa caminhar 2 vezes. Então, o número que vai ficar multiplicando a potência de 10 vai ser 5, e na potência de base 10, como eu desloquei a vírgula 2 vezes, aumentando o número, porque 5 é maior do que 0,05, se eu aumentei o número, eu preciso diminuir 2 unidades lá no expoente da potência de base 10. E 0 menos 2 é igual a menos 2. Então, o diâmetro do fio de cabelo, que é de 0,05 milímetro, escrito em notação científica, fica dessa forma aqui. 5 vezes 10 elevado a menos 2 milímetros. Agora que eu tenho o diâmetro do nanofio e o diâmetro do fio de cabelo em milímetros, eu posso descobrir qual é a relação entre essas duas medidas. E se eu dividir o diâmetro do fio de cabelo pelo diâmetro do nanofio, eu vou descobrir quantas vezes o diâmetro do nanofio cabe no diâmetro do fio de cabelo. Ou seja, eu vou descobrir quantas vezes o fio de cabelo é maior do que o nanofio. Aí é só aplicar o raciocínio inverso para a gente responder a pergunta. Então vamos fazer isso aqui, vou dividir o diâmetro do fio de cabelo, que é 5 vezes 10 elevado a menos 2, pelo diâmetro do nanofio, que é de 10 elevado a menos 6. Eliminando aqui os parênteses, a gente tem 5 vezes 10 elevado a menos 2 dividido por 10 elevado a menos 6. Aqui eu tenho duas potências de base 10 sendo divididas. Então eu vou manter a base e subtrair os expoentes. Fica assim, 5 vezes 10 elevado a menos 2 menos menos 6. Eu tenho que subtrair os expoentes na divisão aqui de potências de mesma base. E eu sei que menos 2 menos menos 6 fica menos 2 mais 6. Então, isso é igual a 5 vezes 10 elevado a 4. Fazendo essa multiplicação aqui, 5 vezes 10 elevado a 4, como 10 elevado a 4 é 10.000, a gente tem que 5 vezes 10.000 é 50.000. O que que isso significa? O que que esse número significa? Como eu dividi o diâmetro do fio de cabelo pelo diâmetro do nanofio, esse resultado está me dizendo que o diâmetro do fio de cabelo é 50.000 vezes maior que o do nanofio. Mas qual é a pergunta? O nanofio é quantas vezes menor que o fio de cabelo? Ora, se o diâmetro do fio de cabelo é 50.000 vezes maior que o do nanofio, é só a gente pensar o inverso. O diâmetro do nanofio é 50.000 vezes menor que o do fio de cabelo. Então, lá no diâmetro do fio de cabelo, cabem 50.000 diâmetros do nanofio. Vamos prosseguir. Atividade 3. Uma fita de DNA tem 2,5 nanômetros de espessura, enquanto um fio de cabelo humano tem, em média, 5 vezes 10 elevado a menos 2 milímetros. Esse número aqui até apareceu na atividade anterior, não é verdade? Aqui já está em notação científica. Quantas fitas de DNA deveríamos colocar uma do lado da outra para que essa nova espessura seja a mais próxima possível de um fio de cabelo humano? O que nós vamos precisar fazer aqui? Dividir o diâmetro do fio de cabelo pela espessura da fita de DNA. Assim nós vamos descobrir quantas fitas de DNA cabem lá no diâmetro do fio de cabelo. Só que as duas medidas dadas, elas não estão na mesma unidade. A gente tem que a fita de DNA está em nanômetro e a gente tem que o diâmetro do fio de cabelo humano está em milímetros. Eu vou passar tudo para milímetros, utilizando essa relação aqui. A gente sabe que 1 nanômetro é igual a 10 elevado a menos 6 milímetros. Então, como eu quero saber qual é o diâmetro da fita de DNA em milímetros, eu quero saber 2,5 nanômetros são quantos milímetros? E aí eu vou utilizar uma ideia proporcional aqui, olha só. De 1 para 2,5, eu multipliquei por 2,5, correto? Então, nesse segundo membro da igualdade aqui, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou multiplicar 10 elevado a menos 6 por 2,5. E aí é só escrever dessa forma aqui.
Fica 2,5 vezes 10 elevado a menos 6 milímetros. Portanto, a espessura da fita de DNA tem 2,5 vezes 10 elevado a menos 6 milímetros. Agora que eu já tenho as duas medidas, tanto a da fita de DNA como do fio de cabelo, em milímetros, eu posso dividir a medida do fio de cabelo pela medida da fita de DNA. Assim eu vou descobrir quantas vezes a fita de DNA cabe lá no fio de cabelo. Ou seja, vai ficar 5 vezes 10 elevado a menos 2, que é a medida do diâmetro do fio de cabelo, dividido pela espessura da fita de DNA em milímetros, 2,5 vezes 10 elevado a menos 6, como a gente encontrou aqui. Aí agora eu vou reescrever isso aqui organizando os números que não são potências de 10 e os números que são potências de base 10. Fica 5 dividido por 2,5 vezes 10 elevado a menos 2 dividido por 10 elevado a menos 6. Nas atividades de semanas anteriores a gente fez isso aí. Dividindo 5 por 2,5, 5 é o dobro de 2,5, então isso dá 2. E na potência aqui de base 10, como é uma divisão, eu vou subtrair os expoentes. Fica então 2 vezes 10 elevado a menos 2 menos menos 6. Porém, menos menos 6 fica mais 6. Então isso é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 2 mais 6. Finalizando, isso é igual a 2 vezes 10 elevado a 4. Calculando essa potência de base 10 aqui, a gente tem que isso é igual a 2 vezes 10.000. 2 vezes 10.000 é igual a 20.000. O que esse número significa? Como eu dividi o diâmetro do fio de cabelo pela espessura da fita de DNA, isso significa que a fita de DNA cabe lá no diâmetro do fio de cabelo 20.000 vezes. Então, respondendo aqui ao problema, quantas fitas de DNA deveríamos colocar uma do lado da outra para que essa nova espessura seja a mais próxima possível de um fio de cabelo humano? Nós precisamos então colocar 20.000 fitas de DNA. Vamos prosseguir. Atividade 4 agora. Em notação científica, a massa de um elétron em repouso corresponde a 9,11 vezes 10 elevado a menos 31. E um próton nessa mesma condição tem massa de 1,672623 vezes 10 elevado a menos 27 kg. Quem possui a maior massa? Olha só, em relação ao elétron, não está dizendo aqui que essa massa está em quilogramas, só do próton. Para a gente resolver essa questão, eu vou considerar que a massa do elétron aqui é uma massa também em quilogramas, porque aí a gente consegue comparar as duas medidas. Eu vou escrever aqui os dois números, 9,11 vezes 10 elevado a menos 31, que está relacionado com a massa do elétron, e 1,672623 vezes 10 elevado a menos 27, que está relacionado à massa do próton. Como esses dois números estão escritos em notação científica, para eu saber qual é maior, basta eu comparar os expoentes das potências de base 10. Olha só, do elétron o expoente é menos 31 e do próton o expoente é menos 27. Como menos 27 é maior do que menos 31, e eu espero que você saiba que isso é uma verdade, a gente pode dizer tranquilamente que a massa do próton é maior. Vamos prosseguir. Atividade 5 é uma atividade em que você deve emitir a sua opinião sobre essa charge, basta você ler e redigir a sua opinião aí. E a atividade 6 é uma pergunta. Você acredita em todas as informações que chegaram no seu celular sobre o coronavírus? Também é uma questão relacionada à sua experiência com o recebimento de mensagens. Fica por sua conta. Vamos caminhar. Atividade 7. Uma das informações entre tantas que circularam por aí foi: o coronavírus é bastante grande, diâmetro de cerca de 400 a 500 nanômetros. Portanto, qualquer tipo de máscara pode detê-lo. Na vida normal, não são necessárias máscaras especiais. Pesquise se esta frase sobre o coronavírus é verdadeira. Bom, eu fiz uma pesquisa simples lá no site da USP, da Universidade de São Paulo, e encontrei essa informação aqui, de que o vírus da Covid-19, o coronavírus, ele tem, em média, 120 nanômetros de tamanho. 120 nanômetros está bem distante aqui de 400 a 500 nanômetros, não é verdade? Então a gente pode dizer que essa informação aqui de 400 a 500 nanômetros ela não condiz com a realidade exposta pelos pesquisadores do assunto. Vamos prosseguir. Atividade 8, que é nanômetro. A gente já tem essa informação, nós já utilizamos essa informação
e a gente sabe que a bilionésima parte do metro é o nanômetro. Então, 1 nanômetro é igual a 10 elevado a menos 9 metro. E a atividade 9, o que é micrômetro? A gente também já utilizou essa informação aqui. A gente já sabe que a milionésima parte do metro é o micrômetro. Ou seja, um micrômetro é igual a 10 elevado a menos 6 metros. Prosseguindo na apostila, a gente tem a atividade 10, que diz o seguinte: utilize a abreviação NM para representar o nanômetro, escreva em notação científica as dimensões citadas do coronavírus. São aquelas dimensões citadas nas atividades aí anteriores, que a gente até checou que essa informação aqui, por exemplo, que o diâmetro do coronavírus é de 400 nanômetros, não é uma informação verdadeira. Mas a gente quer escrever agora essa medida aqui, 400 nanômetros, utilizando notação científica. E aí tem a letra A, tem a letra B, a letra C e a letra D também. Só que a gente vai fazer isso em outra tela. Olha só a informação que eu encontrei lá no site do Jornal da USP, da Universidade de São Paulo. Aqui diz que o vírus da Covid-19, ou seja, o coronavírus, vou até marcar a informação aqui, diz que ele tem, em média, 120 nanômetros de tamanho. E aqui também fala que um nanômetro é 1 bilhão de vezes menor que um metro. A gente já viu, inclusive, qual é a relação entre metro e nanômetro. A gente vai utilizar essa relação aqui também na atividade. Agora, por que eu ressaltei essa informação? Porque 400 nanômetros, por exemplo, e 500 nanômetros, que são as dimensões que estão lá nos itens A e B, parecem bem distantes disso aqui, na verdade, bem distantes de 120. Talvez o que estaria mais próximo disso seria a dimensão que é apresentada lá na letra D, de 140 nanômetros. E nós temos aqui também, na letra C, a dimensão 60 nanômetros. Então, considerando essa informação aqui, que traz as dimensões, que traz o tamanho do coronavírus, eu acho interessante também a gente transformar 120 nanômetros para uma forma em notação científica. Agora, a atividade não pede para a gente escrever em metros. Parece aqui que a gente pode escrever em nanômetros mesmo. Mas para a gente treinar a notação científica, vamos escrever tanto em nanômetro como em metro. E nós vamos utilizar essa relação aqui, que diz que 1 nanômetro é igual a 10 elevado a menos 9 metros. Então vamos escrever todas as dimensões aqui em notação científica, primeiro em nanômetros, depois em metros. Começando aqui da informação que foi tirada lá do Jornal da USP. Quero escrever 120 nanômetros em notação científica. Então vamos lá, 120 nanômetros. Como eu já quero deixar isso aqui parecido com a forma da notação científica, eu vou escrever que isso é igual a 120 vezes 10 elevado a 0 nanômetros. Tudo bem? Aí agora que eu já tenho a potência de 10 aqui, eu posso fazer aquela transformação necessária no número que está multiplicando a potência de base 10. O número que multiplica a potência de base 10 tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então eu precisaria ter uma vírgula aqui entre o 1 e o 2. No 120 a vírgula não está aparecendo, isso significa que a vírgula está no final do número. Então ela precisa vir daqui do final do número até aqui entre 1 e o 2. Ou seja, nós vamos fazer um deslocamento de 2 casas. E quando a gente fez esse deslocamento, a gente diminuiu o valor do número, porque agora 1,2 ou 1,20 é menor do que 120. Então, vamos prosseguir aqui. Isso vai ficar igual a 1,2 vezes, como eu diminuí o número deslocando a vírgula 2 casas, eu aumento o meu expoente da potência de base 10 em 2 unidades, ou seja, 1,2 vezes 10 elevado a 2 nanômetro. Então aqui já está escrito em notação científica para nanômetros. Agora eu quero escrever isso utilizando notação científica, mas em metros. Para fazer isso, eu preciso dessa informação aqui, que me diz que 1 nanômetro é igual a 10 a menos 9 metros. Então, no lugar de nanômetro, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esse número que eu já tenho aqui por 10 elevado a menos 9 metros. Vamos fazer isso? Vai ficar, então, 1,2 vezes 10 elevado a 2. E agora o que eu faço? Vezes 10 elevado a menos 9 metros.
Já estamos quase terminando. Aqui eu tenho um produto de potência de mesma base, eu vou manter a base e somar os expoentes. Como que fica então? 1,2 vezes 10, aí eu somo os expoentes. 2 menos 9 dá quanto? Dá menos 7 metros. Ou seja, essa medida 120 nanômetros, utilizando notação científica e mantendo a unidade de nanômetros, isso é igual a 1,2 vezes 10 ao quadrado nanômetros. Porém, em metro fica 1,2 vezes 10 elevado a menos 7 metros. Agora que eu já fiz esse aqui, eu já vou pular para a letra D. Por quê? 120 nanômetros, 140 nanômetros. Se eu já tenho escrito aqui para 120, para escrever para 140, é só eu trocar o 2 pelo 4. Então, em nanômetros, aqui eu tenho 1,2 vezes 10 ao quadrado. O que eu vou ter? Nesse caso aqui, 1,4 vezes 10 ao quadrado nanômetros. E em metros? Aqui eu tenho 1,2 vezes 10 a menos 7. Aqui o que eu vou ter? 1,4 vezes 10 elevado a menos 7 metros. Ganhei um bom tempo com isso, né? Agora vamos aqui para letra A, então, 400 nanômetros. Eu sei que 400 nanômetros é igual a 4 vezes 100 nanômetros, correto? E eu sei que 100 é igual a 10 elevado a 2, então isso fica igual a 4 vezes 10 elevado a 2 nanômetros. Pronto, essa aqui já é a forma em notação científica dessa medida em nanômetros. Mas agora eu quero isso em metros, então, onde há aqui os nanômetros, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 10 elevado a menos 9 metros. Então vai ficar 4 vezes 10 ao quadrado, vezes, aí no lugar do nanômetro, vamos colocar 10 a menos 9 metros. E aqui eu vou utilizar aquela propriedade de potências de mesma base, produtos de potência de mesma base, eu somo os expoentes e mantenho a base. Então fica 4 vezes 10, 2 menos 9 dá menos 7. Menos 7, e aqui a unidade metro. Portanto, em notação científica, essa medida com nanômetros é 4 vezes 10 ao quadrado. Porém, utilizando a unidade do metro, fica 4 vezes 10 a menos 7 metro. E olha que interessante, a letra A é muito semelhante à letra B. Por quê? 400 começa com 4, 500 começa com 5. Se eu já fiz aqui para 400, nem preciso fazer para 500. É só trocar. Onde tem 4, eu vou colocar 5. Então, para nanômetro, aqui vai ficar, eu tenho 4 vezes 10 ao quadrado, vai ser 5 vezes 10 ao quadrado, nanômetros. E em metros, como que vai ser? Eu tenho 4 vezes 10 a menos 7, aqui eu vou ter 5 vezes 10 a menos 7. 5 vezes 10 a menos 7, o quê? Unidade metros. E finalmente a letra C, porque a letra D eu já fiz. Vamos lá, 60 eu sei que é igual a 6 vezes 10 elevado a 1 nanômetros. Concorda? Pronto, já está em notação científica. Eu tenho um número que é maior ou igual a 1 e menor do que 10, multiplicado por uma potência de base 10. Em nanômetros, então, é 6 vezes 10 elevado a 1, a notação científica. Mas e se eu quiser escrever isso em metros? Então, no lugar do nanômetro agora, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esse valor por 10 elevado a menos 9 metros. Então vai ficar, isso aqui é igual a 6 vezes 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a menos 9. Menos 9 o quê? Metros. E aí o que eu faço agora? Aplico a propriedade do produto de potência de mesma base, mantenho a base e somo os expoentes. Então eu repito 6, e aí fica 6 vezes 10 elevado a 1 menos 9 dá menos 8. Menos 8 o quê? Metros. A notação científica na unidade nanômetro, então, aqui para a letra C é 6 vezes 10 elevado a 1 e para metro, 6 vezes 10 elevado a menos 8. Prosseguindo na apostila, aparece a atividade 11, que é uma atividade de pesquisa. E a gente vai fazer essa atividade 11 também em outra tela. Profissionais envolvidos em procedimentos de intubação, aspiração de secreções, ventilação mecânica ou fisioterapia respiratória, entre outros, em hospitais,
devem usar máscaras N95, PFF2 ou superiores. Essa atividade 4 não é uma atividade específica de matemática, mas é uma atividade de pesquisa interessante que traz umas informações bem úteis para a gente. Para responder ao que foi proposto na atividade, eu fiz uma pesquisa numa cartilha da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e eu vou deixar o link dessa cartilha na descrição do vídeo. Eu vou te mostrar alguns trechos dessa cartilha e você vai ver que nesses trechos aparecem essas três siglas, EPI, EPR e PFF. Então eu acho importante explicar. Sempre que aparecer EPI, isso significa equipamento de proteção individual. EPR, equipamento de proteção respiratória. E PFF, peça semifacial filtrante. E antes de responder ao item A e ao item B, vamos entender então o que é essa PFF, essa peça semifacial filtrante. Olha só o que diz o texto aqui, eu vou ler só as partes importantes. O que é uma peça semifacial filtrante? É um equipamento de proteção individual, EPI, que cobre a boca e o nariz, proporciona uma vedação adequada sobre a face do usuário, possui filtro eficiente para a retenção dos contaminantes atmosféricos presentes no ambiente de trabalho, na forma de aerossóis, e em ambiente hospitalar para proteção contra aerossóis contendo agentes biológicos, a PFF deve ter uma aprovação mínima, como PFF2, a gente vai ver esses quadros e essa figura depois. A PFF também retém gotículas, e algumas PFF são resistentes ainda à projeção de fluidos corpóreos. Então o que deu para entender aqui é que essa peça semifacial filtrante é a máscara. E existem vários níveis de proteção. Aqui está falando, ó, citando a figura 2. A figura 2 é essa aqui, tá vendo? Está mostrando uma pessoa utilizando essa PFF. Vamos então agora ao item A e depois ao item B. Item A, pesquisas e informações técnicas das máscaras N95 PFF2. Olha o que eu encontrei naquela mesma cartilha que eu já falei para vocês. Qual PFF é equivalente a N95? A máscara conhecida como N95 refere-se a uma classificação de filtro para aerossóis adotada nos Estados Unidos e equivale no Brasil a PFF2 ou ao EPR do tipo peça semifacial com filtro P2. Eu vou te mostrar essa figura já, essa figura 11, pois ambos apresentam o mesmo nível de proteção. A PFF2 é usada também para proteção contra outros materiais particulados, como poeiras, névoas e fumos, encontrados nos ambientes de trabalho das áreas agrícola e industrial. Então, N95 e PFF2 são a mesma coisa, só que N95 é um código utilizado lá nos Estados Unidos, e o código correspondente aqui no Brasil é esse PFF2. Bom, a especificação técnica aqui é em relação a esse filtro P2. Vamos ver essa figura que traz esse filtro P2. Olha só, você pode ver aqui a máscara e aqui o filtro. Os filtros são esses laterais. É uma máscara bem mais robusta, não é uma máscara para se usar no dia a dia, né? É uma máscara que protege bastante e deve ser utilizada só por profissionais. Agora vamos ao item B. Justifique por que tais profissionais têm que utilizar essas máscaras, ou seja, por que esses profissionais envolvidos em procedimentos de intubação, aspiração de secreções, ventilação mecânica ou fisioterapia respiratória, entre outros, nos hospitais, por que eles devem usar essas máscaras? Por que os profissionais da saúde precisam usar essas máscaras? E a informação que a cartilha traz é essa aqui. Por que a PFF2 é recomendada tanto para proteção contra aerossóis contendo agentes biológicos, aí entram, por exemplo, os vírus, quanto para proteção contra outros materiais particulados? E a resposta é porque a captura pelo filtro da PFF2, tanto de partículas não biológicas, como poeiras, névoas e fumos, como de micro-organismos esféricos, cilíndricos, filamentosos, na forma de aerossóis, depende dos parâmetros físicos da partícula, tamanho e forma, não sendo importante se a mesma é viva ou não. Então a importância do uso dessas máscaras pelos profissionais da saúde se deve ao fato dessa máscara reter partículas que são biológicas, os micro-organismos. E uma outra informação que eu encontrei lá na cartilha diz que para esse micro-organismo aqui, o coronavírus,
é importante o uso da máscara PFF2 para procedimentos de isolamento de rotina. E dependendo do que vai ser feito, é necessário até um equipamento de proteção respiratória com um filtro de proteção mais elevado ainda. E isso foi dito aqui no enunciado da questão, não é verdade? É preciso que os profissionais da saúde utilizem essas máscaras ou então superiores. E quando a gente fala de máscaras superiores, isso tem a ver com o poder de filtro, de retenção de partículas, de micro-organismos dessas máscaras. Então é isso, aqui a gente finaliza as atividades da semana 4 do PET do 9º ano do ensino fundamental. Quero te lembrar que na descrição do vídeo há links para você acessar o meu site, minhas redes sociais e se inscrever no meu canal no YouTube e também no meu canal no Telegram. Se você gostou desse vídeo e se quiser, compartilhe com outras pessoas. Grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!